Olá para você, telespectador internauta que está acompanhando as audiências públicas da LOA 2017. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a audiência pública da Secretaria de Finanças. Eu estou aqui ao lado do diretor do Departamento de Receita Imobiliária da Secretaria de Finanças, que é o André Felipe. André, a gente queria que você comentasse aí qual que é o orçamento previsto para a Secretaria de Finanças para o ano de 2017. Só um reparo, na verdade, eu estou como diretor de Receita Mobiliária. Isso. Na verdade, o orçamento para a nossa pasta é equivalente a 54 milhões, né? Que dá em torno de 1,80 do orçamento geral que está previsto para o seguinte exercício. Na verdade, boa parte desse orçamento é com despesa de pessoal e, dentre outros, alguns contratos que temos para a gestão tributária da nossa cidade. E entra nesse cálculo também, por exemplo, você falou que tem esse gasto do pessoal, né, com aí os auditores, o pessoal que faz a fiscalização. Então, também eles ganham um percentual também pelas fiscalizações que eles fazem, né? Não, na verdade não ganha. Os servidores afetos à área de fiscalização, na verdade eles têm alguns incrementos que são de certa forma, à vista das atividades que desempenham, né? Então, dependendo da atividade que ele desempenhar durante aquele mês, ele vai ter uma pontuação que pode vir, sim, um incremento a ele, tá? Então, a gente está falando de fiscalização, mas uma questão importante é o imposto que não é pago. Então, a Prefeitura tem uma série de devedores e a gente gostaria de saber qual que é a situação, né? Qual que é o valor da dívida ativa que a Prefeitura tem com relação aos não pagadores de impostos? Bom, na verdade a gente passa um momento de crise fiscal no Brasil, evidente, e o município não é diferente, né? Esse número de inadimplentes ele tem crescido, porém a Secretaria tem levado diversos esforços para tentar minimizar, aumentando a sua base de arrecadação, né, e de serviços propriamente dito. Mas hoje eu posso dizer que nós temos em torno de 5 bi de dívidas, né? Agora não tem o número exato de devedores, que são diversos, até à vista do que foi lançado esse ano, alguns pagaram, outros não, então a gente não consegue precisar esse número, né? Mas é basicamente em torno de 5 bi, mas a Secretaria tem se dedicado a fim de tentar minimizar essa inadimplência. 5 bilhões de dívida é praticamente um orçamento da cidade, um orçamento anual. Quais são as providências que a Secretaria está tomando para tentar recuperar esse dinheiro? Veja, antes de mais nada, o que nós eventualmente temos tentado minimizar é fazer com que o contribuinte do ano tente quitar os seus impostos, né, e demais taxas no universo de tributos e, eventualmente, indo para a dívida ativa. A dívida ativa tem se esforçado no sentido de fazer com que esses contribuintes possam arcar com suas obrigações tributárias. Agora, até é interessante tocar nesse assunto, porque nós mandamos aqui recentemente à Câmara um projeto de lei que trata de anistia, na verdade, né? É um programa de parcelamento e a gente espera que essa situação seja decidida aqui entre os pares da Câmara, a fim de que esse projeto seja votado e a gente possa fazer com que essa inadimplência possa eventualmente diminuir, já vista as vantagens que são pré-estabelecidas num programa de parcelamento que é basicamente você tira multas, juros, enfim, e dá uma elasticidade em relação ao pagamento. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, estamos à disposição. Bom, vocês acabaram de ouvir então a entrevista com o diretor do Departamento de Receita Mobiliária, corrigindo o que a gente falou logo no início, não é imobiliária, mas mobiliária, André Felipe. E agora você vai acompanhar todos os detalhes da nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da LOA 2017, que vai tratar aí do orçamento da Secretaria de Finanças. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Abertos os trabalhos, vamos dar início à audiência com a Secretaria de Finanças, onde vamos discutir o orçamento para 2017, também a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, Leis 3262 de 2016, 3037 de 2016 e 3263 de 2016, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos ouvir agora o secretário de Finanças, que está representado pelo diretor André, e eu convido o André a fazer parte da mesa e pode vir acompanhado por sua assessoria. Eu vou abrir a explanação ao secretário, posteriormente abrirei aos senhores vereadores e ao público presente para fazer as perguntas. Posteriormente às perguntas dos senhores vereadores ou dos munícipes presentes, eu passarei ao secretário para fazer as considerações finais. Nós estamos discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o telespectador que está assistindo a TV Câmara, é o orçamento para 2017, que será gerenciado a gestão do próximo prefeito Guti, e presente aqui a Ellen, assessora do Guti, o vereador D'Agostino, o vereador Edmilson Souza, a assessoria da vereadora Genilda, Daniele e a Vanessa, a assessoria do vereador Romildo Santos, assessor do vereador Americano, Thalita, Paula do vereador Mato Grosso. É muita audiência, gente. Vereador Mato Grosso. Agradeço a presença de todos, a imprensa, a assessoria, doutor Emerson, nosso advogado. E a palavra, secretário, 10 minutos, senhor, se possível. Se exceder, a mesa estende o horário de Vossa Senhoria. Fique à vontade, por favor, seja bem-vindo. Vamos ligar o microfone aí. Boa tarde, senhores presentes. Quero, neste momento, também agradecer essa oportunidade e felicitar a pessoa do presidente da Câmara também, professor Jesus, o nobre edil, vereador Celestino, que tem presidido estas audiências. A gente tem acompanhado o seu trabalho. Também a todos os vereadores presentes aqui, na pessoa do vereador Edmilson, cumprimento todos os demais assessores que foram aqui também citados. Enfim, nós vamos, antes de mais nada também, quero citar a presença do diretor Edivaldo, diretor Tesouro, e também o diretor Tércio, que é do Departamento de Despesa. E os demais assessores ali de finanças, o Rodrigo e o Rui. Nós vamos falar um pouco da parte no que compete à pasta de finanças. Nós temos a explicitar aquilo que será eventualmente destinado despesa para a nossa pasta. A lei orçamentária, antes de mais nada, estima as receitas e fixa todas as despesas, define as prioridades contidas no PPA, eventual revisão que tiver. Enfim. Pode passar o próximo, sim. O programa da nossa, que será utilizado, a despesa que será feita em relação à nossa pasta, ela está classificada como programa na gestão da administração tributária e fiscal e também na modernização da gestão de finanças. A Secretaria de Finanças, basicamente, de acordo com o que estabelece a Lei 7119 de 2013, que foi aprovada aqui por esta casa, na verdade, a Secretaria de Finanças é dividida entre dois departamentos que trata efetivamente da receita do município
Nós temos um departamento de receita mobiliária, um departamento de receita imobiliária e também 2 departamentos linkados à despesa pública, que é o departamento da despesa, propriamente dito, e o departamento do tesouro, do qual aqui é representado pelo colega Edivaldo. O objetivo da despesa que será utilizada para a Secretaria de Finanças é elevar a arrecadação sem aumento da carga tributária individual, de forma a universalizar as obrigações e serviços públicos. Veja, é evidente que é sabido de todos que nós temos uma carga tributária relativamente alta em termos de Brasil, e principalmente num cenário de ajuste fiscal, o que nos resta é tentar aumentar essa nossa base de arrecadação sem aumentar tributos, ou seja, sem mexer em alíquotas, eventuais bases de cálculo que eventualmente possa trazer um certo aumento nessa carga. É evidente que tudo isso tem que estar linkado à capacidade tributiva do contribuinte, né? Respeitando os princípios constitucionais em relação à parte tributária, o princípio da equidade, progressividade, neutralidade, simplicidade, enfim. Esses são os nossos desafios. Em relação à política que estará estabelecida, melhoria da gestão da arrecadação, ou seja, voltando a dizer, melhorar a gestão da arrecadação sem aumento de carga tributária. Haja visto o cenário que passamos no país. Combate permanente ao elevado nível de sonegação. Hoje nós temos áreas de fiscalização atuante. É evidente que tem muito a se melhorar. Nós estamos hoje como diretor do Departamento de Receita Mobiliária e percebemos que a nossa área fiscal precisa de um certo olhar. Inclusive nós temos projetos para a nossa área de fiscalização. Eu espero que nos próximos exercícios a cidade eventualmente, com o empenho de todos, consiga resolver alguns problemas que temos ali. Redução do índice de inadimplência, é importante dizer, inclusive está aqui o Edivaldo, que é diretor do Tesouro. Lá nós temos a dívida ativa. A dívida hoje do município de certa forma, elevada, e nós temos levado diversos esforços a fim de tentar diminuir essa inadimplência. Inclusive, caminhamos para a Câmara recentemente um projeto de anistia, que é um programa especial de parcelamento, a fim de que possamos melhorar a nossa arrecadação já para esse exercício. Evitando-se aumentos na carga tributária e buscando ampliação da base de incidência de tributos cobrados, né? Enfim. Eu vou falar um pouco acerca dos nossos indicadores de crescimento da nossa receita, tá? Em que pese nós estamos falando aqui acerca da despesa da nossa pasta, mas é importante nós salientarmos alguns pontos aqui. Podemos observar que todas as receitas do município, num contexto histórico, ela tem se elevado. O município de Guarulhos é um município pujante, né? Ele tem um papel fundamental no governo do Estado, na verdade, no Estado de São Paulo, na verdade. E podemos observar, para 2017, nós estamos vendo algumas variações aqui bastante interessantes. Receita corrente, nós estamos falando em 3.700 bi. A receita do Imposto de Propriedade Territorial Urbana, que é o IPTU, nós estamos falando aí 442 milhões. ISS, nós estamos falando em 423 milhões, na verdade, de incremento. Nós estamos falando aí também do ICMS em 1.200 bi. Dívida ativa 115 milhões, IPVA 196, que são, na verdade, tanto ICMS como IPVA são receitas indiretas. Nós temos aí também 418 de Fundeb
e 245 milhões de SUS, né? Demais receitas correntes, nós estamos falando de um incremento aí de 28%, equivalente a 687 milhões. É importante salientar que a Lei Complementar 148, ela estabeleceu um novo indexador com relação às dívidas dos entes federativos com a União. E o município de Guarulhos, desde 2013, ele passa a ser, ao invés de devedor da União, ele passa a ser credor, não é? E nós estamos falando aí em termos de 120 milhões. Desde 2013 nós vemos, na verdade, vemos acompanhando isso. Foi feito um decreto regulamentador pelo governo federal, que a partir do ano de 2016 seria assinado aditivos contratuais. E é evidente que, no nosso caso, nós entendemos que não há necessidade do município assinar um aditivo, haja visto que somos credores da União. Então, nós temos a expectativa de receber isso aí evidente que já está terminando esse exercício, mas nós estamos evitando esforços aí para tentar recuperar esses valores que serão de grande valia para o município de Guarulhos. Nós podemos observar aí que o nosso município, ele basicamente tem como uma pujança a receita de transferência aí em relação ao ICMS, que é uma receita indireta, né? E evidente que nos próximos exercícios, até pelo fato de nós estarmos ligados à parte de receita, estou vendo o Eldo ali também, que trabalhou bastante tempo ali na casa, precisamos mais do que nunca melhorar nossa receita própria, né? Fazer alguns trabalhos, e evidentemente que nós temos tentado nos esforçarmos, principalmente num cenário de crise, mas é evidente que o município precisa levar esforços em relação à sua receita própria. É importante destacar também, em relação ao ranking estadual Brasil, olhando uma evolução histórica aqui, o município de Guarulhos, em termos de IPTU, em 2004, no ranking estadual, nós éramos o 6º, no ranking Brasil 10º, e hoje, na verdade, no ano de 2015, né, esse gráfico é até 2015, nós vamos dizer que, em termos de IPTU, o município de Guarulhos ele está ranqueado em 3º, em termos estaduais, e ranking Brasil, 8º, ou seja, o município tem crescido em relação à sua receita de IPTU, comparado com outros entes. O ISS também, nós saímos em 2004 de 7º, hoje estamos em 6º, evidentemente que temos muito a melhorar também. No ranking Brasil, nós também temos aí um salto de 19º para 17º, em relação ao ISS-QN. Em relação à nossa cota parte CMS, no ranking estadual, 2004, nós estávamos em 4º, hoje figuramos em 2º, e no ranking Brasil, éramos 6º, hoje somos 4º, né? É importante destacar que, agora eu vou pontuar aqui as premissas em relação a essas receitas. Nós obtivemos através do Banco Central, o crescimento de PIB para 2017 está em torno de 1%, é um cenário bastante difícil. Eficiência da nossa arrecadação da Prefeitura 2007, nós estamos pontuando em 1,5%, eficiência da arrecadação do Estado e União também 1,5%, expectativas do comportamento da inflação IPCA-IBGE 2017, 5,4%, aumento do índice de participação dos municípios, 0,5% aí, 0,5%, desculpa, comportamento da taxa de juros para rendimentos estável, crescimento da frota em 0,1%. Em relação às despesas fixadas para o próximo exercício orçamentário e financeiro para a Secretaria de Finanças, nós temos basicamente, por ação, na verdade, a gestão e a administração do programa, nós temos o valor orçado de 4,5 milhões, execução orçamentária e contábil,
quase 5 milhões aí. Gestão da receita são 45 milhões e na modernização tributária está R$1.000 aqui, mas na verdade a expectativa eventualmente, se nós tivermos algum programa de financiamento para a modernização tributária, nós utilizaríamos essa rúbrica orçamentária aqui. O valor total da nossa secretaria, nós estamos falando em 54 milhões, evidente que do valor do orçamento para o próximo exercício nós representamos tão somente 1,81%. Agora no próximo quadro eu tenho aí os valores sem a despesa com pessoal, importante destacar. As ações aí se repetem, porém os valores, vocês vão observar que está sem o incremento em relação à despesa com pessoal. Na gestão e administração do programa, 3 milhões e quase 3 milhões e meio. Execução orçamentária e contábil, 5 mil. Gestão da receita, 16 milhões e meio. E moderação tributária, 1.000. Total, 20 milhões. Agora, apenas destacando aí a nossa despesa orçamentária por natureza de despesa. Pessoal e encargos sociais, 34 milhões, outras despesas correntes, 19, praticamente 20 milhões aí, investimentos 3 mil. No total de 54 milhões é a nossa despesa vai ser a despesa com a Secretaria de Finanças. Destacando que boa parte da despesa destinada à nossa secretaria é de fato para a folha de pagamento dos servidores e os demais para os demais custeios em relação à nossa secretaria. Basicamente era isso que tínhamos a apresentar, né? Mas de qualquer forma fico à disposição, de antemão já agradecendo, justificando a ausência do nosso secretário, tendo em vista outras agendas. Também quero destacar a presença do diretor de Receita Imobiliária, Paulino Caetano. Muito obrigado também pela presença. Enfim, muito obrigado, vereador Geraldo Celestino. Estamos à disposição. Obrigado, André. Eu vou passar agora a palavra aos senhores vereadores, se assim o quiserem. Anunciar a presença do pastor vereador João Barbosa e também do vereador Anistaldo, futuro vice-líder do governo Guti, a partir de 2017. Parabéns. A luta será árdua. Né, vereador Edmilson? Nós estamos... Já tem o líder da oposição, vereador? Está concorrendo. Tomara que seja o senhor. Dando continuidade à nossa audiência, para descontrair um pouquinho, mas eu desejo boa sorte, vereador. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando o senhor. Vamos lá. E o senhor também, que o senhor ganhe a disputa interna para ser o líder do governo. O líder da oposição. Muito. Então está aberta a palavra aos senhores vereadores. Quem queira escrever, primeiramente o vereador Edmilson. Encerrando o pronunciamento do vereador Edmilson, eu vou também encerrar as inscrições. D'Agostino. O espírito natalino acabou agora. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa, na figura do secretário, os demais técnicos que o acompanham aqui no dia de hoje. Eu tenho duas questões aqui mais técnicas que sinto a necessidade de colocar, até porque a Câmara está debatendo não só a lei orçamentária, mas como está debatendo outras medidas de melhoria no desempenho da arrecadação. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: nós estamos tramitando aqui, além da anistia, estamos tramitando também o projeto de securitização da dívida ativa do município. E eu verifiquei ali no gráfico que a previsão que se tem lá é uma previsão de por volta de 100 milhões que será arrecadado com dívida ativa, 100 e poucos milhões. Considerando uma consulta informal feita ao secretário André, na oportunidade de uma outra reunião, ele disse que
o ano fecharia com 130 milhões de arrecadação, 120 a 130 milhões de arrecadação de dívida ativa. Eu gostaria, a pergunta que eu faço muito concretamente é o seguinte: o projeto de securitização, a lei orçamentária está levando em consideração ele para prever este aporte de recursos ou não? Ou está trabalhando apenas com o que a capacidade dos nossos procuradores e a nossa estrutura já o faz? Eu vi lá também no item, na rubrica de modernização, melhoria da arrecadação, também uma rubrica orçamentária de R$1.000, uma rubrica, vamos dizer assim, apenas para deixar registrado. Então eu queria que a gente pontuasse se isso está colocado ou não. Uma outra pergunta que não tem a ver com o tema que foi falado, mas é importante para que a cidade, aqueles que vão nos assistir, as gravações aqui, é que nós sabemos, está aqui a equipe também de transição do prefeito eleito Gustavo Henrique Uguti, nós temos o prefeito eleito com um compromisso muito forte durante a campanha, e eu acho que um dos elementos que o levou a uma vitória tão larga foi, entre outras propostas, a proposta de congelamento do IPTU. Então, a pergunta que eu faço à equipe que está aqui é: como existe uma proposta e o prefeito, mesmo depois de eleito, garantiu que não recuará e que continuará com a proposta de congelamento do IPTU, a pergunta que eu faço é o seguinte: os carnês do IPTU que serão emitidos, eles serão emitidos com o mesmo valor de 2016 ou eles sofrerão algum tipo de reajuste? Porque isso eu acho que vai contrariar a vontade do prefeito, que é deixar o IPTU congelado. São as minhas duas considerações. Vereador D'Agostino. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor secretário. Bom, embarcando no comentário do vereador Edmilson, aqui nós fizemos uma listinha rápida. O IPTU previsto de arrecadação, 442 milhões. Então, a primeira pergunta é: a arrecadação do IPTU prevista para 2017 e também historicamente, efetivamente é recebido quanto? Porque lançar o imposto é uma coisa, recebê-lo é outra. Muitos não pagam, etc. Então, quantos por cento, historicamente, efetivamente, é recebido do IPTU e o resto vai para cobrança, dívida ativa, judicial, etc. Então, assim, a receita líquida mesmo, né? Quanto ao... Só um comentário aqui. Quanto ao ranking que... para a prefeitura é um progresso ter avançado, né, nesse sentido. Para o cidadão, para nós contribuintes, significa que o imposto de Guarulhos está ficando mais caro, né? Está ficando bem mais caro. Portanto, é preciso talvez rever essa situação aí. As outras perguntas aqui são o seguinte: nós temos aqui na despesa do órgão, né, serviços de consultoria, 983 mil.
Locação de mão de obra, 580 mil. Novamente, essa rubrica outros, né? Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Eu tenho visto por todo o orçamento, em todas as secretarias, em todos os lugares, essa rubrica. Outros serviços de consultoria, de pessoas jurídicas ou, às vezes, pessoa física. Isso, no total, dá uma soma impressionante. Então, gostaria de saber o que são essas despesas aqui, né? Finalmente, nós já comentamos aqui, mas aí disseram a esse vereador que eu estava pedindo para a pessoa errada, então eu espero que agora eu esteja pedindo pela pessoa certa. Nós estamos no século 21, né? Terceiro milênio. Os nossos celulares são computadores, né? Nós levamos um computador de alta tecnologia no bolso. E aí os vereadores dessa casa recebem o orçamento, um pacote de papel que dificulta extremamente a análise. E até mesmo para que nós possamos propor as nossas emendas, ou até mesmo sugerir melhorias, né? Dificulta demais. E então gostaria de saber se não poderia ser enviado imediatamente a essa casa, aos vereadores, os arquivos magnéticos contendo os dados deste orçamento, do seu substitutivo, do último balancete e do último balanço, para que nós possamos fazer a análise comparativa. E que venham em forma de planilhas eletrônicas editáveis, ou arquivos texto. Arquivos texto com os layouts respectivos, para que a gente possa realmente fazer uma análise dentro da tecnologia hoje disponível. Por quê? Nós não podemos trabalhar como há 20, 30 anos atrás. As coisas avançaram demais e fazer análise nessa montanha de papel extremamente difícil. Então gostaríamos da colaboração, até mesmo evitando burocracia, né? Que se enviasse a essa casa e posteriormente, inclusive, combinarmos para que os balancetes e balanços que venham para essa casa venham em forma de arquivo magnético. Ok? Então, está registrada aí as minhas perguntas e o nosso pedido aí, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Vereador Heleno. Vossa Excelência vai abrir mão da palavra? Por favor, vereador. Nós estamos aqui, Heleno, desde segunda-feira às 8 horas da manhã e vamos continuar até na sexta, 17 horas. E tem ligações, né, Edmilson? Você é obrigado a atender, né? Principalmente quem foi que ligou agora, muito importante a ligação. A gente tem que atender, tem que responder a chamada no WhatsApp. Ainda bem que nós temos essa tecnologia que é moderna, a gente consegue trabalhar e... Não, pode ficar tranquilo, vereador pastor Anistaldo. E vamos tocar a sessão em frente, por favor, meu amigo Heleno Metalúrgico. Presidente, eu tenho certeza que Vossa Excelência, em 2017, trabalhará muito mais ainda, atendendo o WhatsApp, ligações, enfim. Boa tarde a todos da mesa, secretário. Bem, a nossa pergunta, e que veio fomentada de pessoas ao nosso lado, pergunta é: o atual governo hoje, quanto que ele deixará de dívida o exercício de 2017 da Prefeitura, do SAAI, do IPREF
E qual o percentual da receita referente à folha de pagamento? Só isso, obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, e eu passo a palavra ao diretor André Felipe e sua assessoria para fazer aí responder os senhores vereadores e fazer as considerações finais. Boa tarde a todos, eu sou Edivaldo, diretor do Tesouro. Quero agradecer a oportunidade de esclarecer algumas questões, mas ao mesmo tempo eu quero ponderar que nem sempre nós conseguimos responder assim de chofre qualquer pergunta, mas evidentemente nos colocamos à disposição de todos, como sempre estivemos, para posteriormente encaminhar as respostas necessárias. Não só eu pessoalmente respondendo pelo Departamento do Tesouro, como creio que possa assumir esse compromisso pela Secretaria de Finanças também. Ou seja, se a resposta não for satisfatória nesse momento, eu me comprometo a encaminhar as respostas depois, posteriormente. Vou começar pela pergunta do vereador Edmilson. O orçamento ele é composto, ele é elaborado por várias mãos, várias pastas encaminham sugestões, propostas, há discussões internas no governo, mas ele é consolidado pela Secretaria de Governo. Eu, nesse preciso momento, não tenho condições de responder se está incluído ou não. Não estou transferindo a responsabilidade, mas acho que essa pergunta, se me permite, vereador, talvez seja mais adequada ser feita para a Secretaria do Governo, que consolida o orçamento e talvez por ter a prática diária, a regularidade de manipular o orçamento, manipular no sentido de fazer as transferências, elaborar, consolidar, talvez tenha mais facilidade para poder responder, ainda que de chofre. Então, eu fico lhe devendo essa resposta, que Vossa Senhoria afirmou que o secretário teria garantido que isso. Eu não tenho condição de dizer nem sim, nem o montante, se ele foi realmente contemplado no orçamento de 2017 ou não. Quanto às ponderações, na verdade, do vereador D'Agostino, primeiro eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau quanto à necessidade de nós aderirmos à informática. Não tenho a menor dúvida disso. Também fico impressionado com a quantidade de papel que circula, que vai, que vem, que é discutido. Talvez um arquivo eletrônico que possamos abrir em qualquer local, mesmo num tablet, à distância, não precisa ser necessariamente para os nobres vereadores, na casa, talvez se tivesse disponibilizado por meio eletrônico, ficaria muito mais fácil. Mas, evidentemente, esse momento ainda não chegou. Precisamos trabalhar para que chegue a isso. Talvez até mesmo na casa, porque a prática do serviço público, de uma maneira geral, ainda utilizar papel para lá e para cá. Concordo em gênero, número e grau. No que diz respeito ao percentual lançado no imposto e efetivamente recebido, também é uma resposta que demanda um trabalho mais elaborado, porque não só no IPTU, mas em todos os impostos, há um montante que é lançado e ao final do mês e posteriormente ao final do exercício se constata se foi ou não efetivamente recebido. Aquilo que não é recebido tem um ritual previsto em legislação e que nós executamos na prática. O primeiro caminho é comunicar ao munícipe, o segundo é fazer o lançamento na dívida ativa, em primeiro lugar, virado quando se muda o exercício. Lança-se em dívida ativa, depois fazemos uma comunicação formal, depois a cobrança extrajudicial e, finalmente, a execução fiscal, de maneira que nenhum valor, nenhum tributo deixa de ser cobrado, de uma forma ou de outra, seja na forma administrativa, né, por meio da dívida ativa, da cobrança extrajudicial, ou da execução fiscal. Evidente que eu não tenho esses números aqui agora para dizer quanto foi em cada mês ou em cada ano de cada tributo, porque não é uma informação que nós lidamos no dia a dia de maneira mais regular, mas evidentemente que temos essa informação também, vereador. Se necessário for, nós encaminhamos depois. Basta o senhor me indicar, por exemplo, que período seria? Mês, ano, exercício, trimestre? Não tem problema, estamos lá à disposição para isso. Na verdade, o lançamento ocorre num momento específico e a cobrança vai ocorrendo mensalmente conforme o vencimento vai ocorrendo. Estamos à disposição também, vereador. Basta nos oficiar, nós vamos responder essa questão. A sugestão de encaminhamento de balancetes por via eletrônica também fica naquela mesma resposta que eu me disponho a encaminhar dentro do governo essa questão. Encaminhar no sentido de expressar a manifestação do vereador com a qual eu concordo. Mas óbvio que isso é uma ação coordenada de governo.
E não acredito pessoalmente que isso vai ocorrer, essa migração assim, em peso, vai ocorrer agora nesse período. Não acredito, pessoalmente. Mas que deveria ocorrer, deveria. Não tem a menor dúvida. Concordo, gênero do miligrau. Perfeito. O que eu quero dizer, vereador, como eu tinha dito na resposta para o vereador Edmilson, ele é composto por várias mãos. Nós, de finanças, não temos todos esses arquivos que o senhor citou. Por exemplo, do orçamento, nós não temos. De um eventual substitutivo, não é finanças que tem. A função de gerenciar o orçamento é da Secretaria de Governo, apenas isso. Então, não é finanças. Finança só executa o orçamento à medida que vai quitando, fazendo os pagamentos, mas a execução orçamentária é do governo, a gestão é do governo, Secretaria de Governo, já há vários anos isso, vereador. Quanto às questões apresentadas pelo vereador Heleno, o montante, o saldo remanescente, que ficará ao final do ano, evidente que eu não tenho como informá-lo agora, vereador, porque por uma questão prática, preciso que encerre o exercício, ou então que nós comecemos já a fazer o fechamento do mês de dezembro e, consequentemente, do exercício para fazer. Então, essa informação precisa, eu não tenho, perdão. E não tenho, não é por desinformação, é porque efetivamente nós não temos. Muita coisa deve acontecer até o final do ano. Como disse ontem o secretário de Governo aqui, o governo ainda não garantiu, ele não teve condições, e eu reproduzo aqui, porque é essa voz corrente no governo, ele não tem condições de assegurar, como foi questionado, se o 13º será pago na data. Então, é evidente, o governo está envidando esforços para quitar todos esses compromissos. Então, decorrente desse esforço concentrado nesse final de ano, é que nós teremos uma posição precisa e uma informação segura quanto ao montante que será repassado. Evidentemente que tem aquelas limitações previstas na legislação, que todos nós no governo estamos preocupados e estamos envidando esforços para cumprir, evidente, não tem a menor dúvida quanto a isso. No que diz respeito ao comprometimento com a folha de pagamento, também é uma resposta que fica prejudicada, porque a gestão da folha de pagamento é da Secretaria de Administração. Eu não tenho esse dado, eu não tenho esse número. A gestão da folha de pagamento era a Secretaria de Administração. E a gestão orçamentária era a Secretaria de Governo. Aí eu fico prejudicado. A Secretaria de Finanças compete o quê? Executar a folha de pagamento, ou seja, efetuar os pagamentos, os créditos nas contas dos servidores. Isso compete à Secretaria de Finanças. Agora, a gestão orçamentária e a gestão da folha de pagamento, nenhuma dessas atividades compete à Secretaria de Finanças. Então, essa informação eu não tenho. Quero mais essas respostas, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Heleno. Obrigado pela explanação, mas não contemplado ainda. Por mais que saibamos que vai se concluir uma gestão, e para concluir uma gestão, no final dela, é claro, se entrega um relatório de todo o processo, mas nós, no decorrer de um período, nós temos uma parcial, sim. Hoje dá para você pegar, se você outra pessoa falar assim, até o período tal tenha isso, então já tenho algo, não dá para ficar assim, não só quando concluir, aí fica muito vago, porque no período, por exemplo, você pode fazer uma previsão orçamentária, você chegar no meio do ano, no primeiro semestre, você tem uma parcial, entendeu? Não precisa ser dentro do questionamento da pergunta, diretor, não é que quer exatamente aqui, porque não concluiu, é fato, mas alguma coisa nós temos, entendeu? E a outra situação, como a resposta da segunda pergunta, que se transfere para a administração, no meu entendimento, que falta, e penso que muitas coisas podem mudar, é interligação, a conversação, que por mais que nós falávamos no passado, ficou muito, passa a bola para o outro. As responsabilidades é no conjunto. Penso eu que a Secretaria de Finanças, é claro, ela tem que ter um contato sim com a administração. Não se faz uma folha de pagamento aqui sem ter um contato aqui. Eu falo isso porque eu sou formado em RH. Obrigado. Pela ordem, vereador Agostino. Então, senhor diretor, faltou
a resposta para esses quesitos aqui. Serviço de consultoria, o que é isso? Locação de mão de obra. Outros serviços, pessoa jurídica, 18 milhões. Então, a questão dos arquivos magnéticos, eu não vejo tanta dificuldade, uma coisa que a prefeitura gastaria 5, 10 minutos para gerar esses arquivos aí, facilitar a nossa vida aqui, e facilitar também a vida dos membros da comissão de transição, para que o prefeito novo possa ter uma informação mais detalhada para poder tomar decisões dentro das propostas que fez de campanha, se pode atender, não pode atender, e para que essa casa possa apresentar sugestões de melhoria, não é? Os vereadores também têm as suas emendas, estão previstas em lei. Então, realmente está difícil fazer esse trabalho sem que ele esteja dentro da nossa era, né? Nós precisamos de informações mais rápidas. E aí, tudo bem, o senhor falou, fazer ofício, peticionar, tudo isso aí, eu acredito que seja uma norma burocrática, mas os senhores já encaminharam aqui o orçamento e com toda certeza ele foi gerado num computador. Os senhores não datilografaram isso? De modo que está lá guardado, é só gerar o arquivo e mandar, para que nós conheçamos as contas contábeis, para que nós conheçamos as contas sintéticas, para que nós conheçamos as contas analíticas, para que nós podemos fazer cruzamento de dados, enfim, tudo aquilo que um analista, um contador, um auditor está acostumado a fazer nos dias de hoje. Agora, com esse montanha de papel recebida faz 10, 15 dias que esse orçamento chegou para nós, fica difícil nós colaborarmos, inclusive, com a melhoria do orçamento. Não queremos caça-bruxa, não é nada disso, ao contrário, né? Então, gostaria que respondesse a essas perguntas sobre esses valores do orçamento da Secretaria, que está presente outras despesas com pessoas jurídicas, está presente em todas as partes do orçamento. Então, se nós tivéssemos o analítico, nós já saberíamos, nem precisaríamos estar perguntando, não é verdade? Então, gostaríamos que nos apresentasse realmente. Lá eu tive olhando no portal da transparência, mas ali também existe uma grande dificuldade, porque são coisas já efetivadas, né? E aqui nós estamos falando de orçamento futuro. Então, fica novamente reiterado o nosso pedido. O senhor disse que não tem todos os arquivos, porque está em outras secretarias e tal, mas eu acho que uma conversa rápida entre os senhores facilitaria tudo, ao invés de uma burocracia de requerimentos e papeladas, etc. Bom, então, outra razão dessa facilitação é que o orçamento tem um prazo, né? Nós temos que votá-lo aí até o mês de dezembro, então nos ajudaria muito, ok? E, por favor, a resposta. Obrigado. O senhor pode continuar dando. Senhor presidente, longe de mim querer polemizar com qualquer vereador, longe disso, sei o papel que eu cumpro aqui como servidor público e estou obrigado e faço isso com gosto de dar esclarecimentos, é evidente, não tem problema nenhum, só que eu não posso dar resposta que eu não tenho, nem posso dar resposta que agrade obrigatoriamente o vereador. O que eu disse quanto à questão dos arquivos? É assim, eu sei da importância que isso tem para a análise e do tempo, evidente, isso tem que vir e já, não é lá na frente, eu concordo plenamente. Da análise eu tenho conhecimento, que eu sou contabilista, eu sou administrador, pós-graduado em economia, eu tenho pleno conhecimento do quanto isso facilita, vereador.
Mas, assim, qualquer estrutura administrativa, ela é departamentalizada. Assim como na Câmara, a gente tem a diretoria que cuida da área financeira, de plenário. Na Prefeitura é assim. Eu, infelizmente, talvez, porque eu gostaria de atendê-lo já, se fosse possível, eu não tenho esse poder de determinar que se envie. O que eu estou dizendo é que a gestão orçamentária é da Secretaria de Governo. Então, quem tem esses arquivos, certamente é a Secretaria de Governo. Não estou me negando, nem estou dizendo que não possa ser. Eu não tenho condições de dizer se pode ou não pode ser enviado, porque eu não os tenho. Apenas isso, mas o pedido é absolutamente legítimo. Não apenas por ter sido pleiteado por um vereador, por qualquer cidadão. É plenamente legítimo. Eu só estou dizendo que eu, nesse preciso momento, na conjuntura atual e no contexto da Prefeitura, que é departamentalizada, eu sou diretor do departamento na Secretaria de Finanças, que não tem a gestão do orçamento. Então, eu não posso enviar. A Secretaria de Finanças não pode enviar porque não os tem. Apenas isso. Não estou de maneira nenhuma tergiversando ou coisa parecida. Quanto ao detalhamento desses arquivos, dessas rubricas de despesas correntes que você relacionou, eu não tenho aqui a explicação. Vou encaminhar isso para o meu secretário, fique tranquilo, e ele oferecerá as respostas que foram solicitadas. Fique tranquilo. Eu não tenho aqui, como eu disse, num determinado momento aqui, nós não temos resposta para tudo, mas nos comprometemos a encaminhar depois. Também não é uma tergiversação, não é isso, vereador. Quanto à ponderação do vereador Heleno, também, não querendo polemizar, por favor, mas assim, o número consolidado referente ao exercício, ele é apresentado à Câmara de Vereadores de maneira pública, formal, quando da apresentação do terceiro quadrimestre. Isso ocorre, evidentemente, quando o quadrimestre se encerra e o ano vira, no próximo ano. Há um número fechado, consolidado. Agora, a projeção, evidentemente que há projeção. Mas também eu quero dizer que eu disse isso e vou reforçar. Muita coisa vai acontecer, pode acontecer, deve acontecer até o encerramento. Eu não estou jogando no vazio para dizer que tudo pode acontecer. O que eu estou querendo dizer? Há um projeto de lei aqui na Câmara, por exemplo, do Refis. Se aprovado, a nossa expectativa de receita há de ser uma. Há algumas ações que a Secretaria de Finanças, em conjunto com a Secretaria de Governo e Secretaria de Assuntos Jurídicos, medidas judiciais, também estão em implementação, que podem acontecer até o final do ano também. Aí é evidente, o comportamento da receita é um. O comportamento da receita sendo tal, ou da despesa pode ser qual. Eles podem se equilibrar, podem cobrir um ou outro, se equilibrar ou não, vereador. Tudo o que eu estou dizendo é que é muito vago. Eu dar um número aqui, que depois será contestado, citado, questionado, sendo que era tão somente uma estimativa feita por um agente da Prefeitura. É só isso. Mas que o questionamento é legítimo, evidente que é. No que diz respeito a esse número poder subsidiar os vereadores, eu tenho plena consciência e concordo plenamente. E também concordo plenamente que vai subsidiar, talvez mais ainda, o prefeito eleito. Mas essas questões que envolvem o prefeito eleito estão sendo tratadas no grupo de transição, na comissão de transição. Então, eu não tenho condição de saber se lá já foi tratado, se lá já foi pedido ou não. O que eu posso dizer é que, nesse momento, eu não tenho esse número por conta disso. Os números não estão fechados. É um trabalho em progresso, como se diz em inglês. Então, pode acontecer muita coisa de receita, e aí o número pode ser um. Pode não acontecer e pode ser outro. Simplesmente, eu não tenho o valor aqui. Isso é certeza. E quem teria o valor, de novo, não estou jogando para outra secretaria, não é isso. Porque, como eu disse aqui, toda estrutura administrativa é departamentalizada. A gestão do orçamento é da Secretaria de Governo. Claro que a Secretaria de Finanças, para e passo, acompanha, trabalha, colabora. Eu posso até dar um dado, mas o dado que eu tenho é só do aspecto financeiro. Eu não tenho o macro. O macro é a Secretaria de Governo. Apenas isso. Obrigado, senhor presidente. Só o André fazer um comentário, depois eu passo a palavra para o senhor, vereador. Dentre as questões aí suscitadas pelos nobres vereadores, eu acho que faltou, em relação ao questionamento do vereador Edmilson, inclusive bastante salutar, em relação ao lançamento do IPTU. Né? Evidente que o lançamento tributário, ele respeita o princípio da legalidade. Né? E o lançamento do IPTU em relação ao próximo exercício está com base numa lei atual,
e a lei atual prevê um índice de reajuste com base na UFG. Então, o lançamento do IPTU para o próximo exercício, que já está sendo evidentemente processado, está com base em índices previstos na lei atual. Então, eu acho que com esta resposta fica claro o questionamento do vereador Edmilson. Vereador Edmilson. Eu agradeço aqui as respostas e as ponderações aqui do André, do Edivaldo, dos demais técnicos que estão aqui auxiliando. Bom, primeiramente eu queria, antes de até entrar no tema, cumprimentar o vereador Anistaldo, pastor Anistaldo, aí por... Eu achei que estava ainda no campo dos boatos a indicação de Vossa Excelência para vice-líder do governo nessa casa. Mas conforme a confirmação aí, o doutor Eduardo Carneiro será o líder do governo nessa casa, um vereador que esteve comigo aqui na legislatura passada. Vereador Anistaldo, podemos conviver fora aqui da Câmara, né? Então quero parabenizar aí vocês e desejar um bom trabalho para vocês, e da minha parte será um debate o tempo inteiro leal. A situação já definiu seus líderes. A oposição é muita briga, vereador, para saber quem é o líder. Então, né, Heleno, tem muita gente querendo, então nós vamos só definir o ano que vem. Falando sobre o almoço, eu não fiquei sabendo disso, porque hoje teve um almoço, né, vereador? O vereador, você não foi? Vossa Excelência não foi convidado? Está embaixo, hein? Toma cuidado. Não, eu fui convidado e optei por não ir, e uma parte da bancada do meu partido foi, uma pequena parte, a maioria não foi. E, vereador Heleno, nós optamos por almoçar ali no R$1, cada um pagou a sua. E a crise, né, então, mediante essa contenção de despesas, a gente achou melhor não ir ao almoço. Estou brincando, respeito todos os vereadores que foram lá, quero parabenizar os vereadores aí pela indicação do novo prefeito. Eu fiz questão de perguntar os dois temas, que eu acho que os dois temas principais do debate político na cidade nesse final de ano é a securitização e o IPTU. Por que eu digo IPTU? O IPTU foi uma das bandeiras, como eu já disse anteriormente, do prefeito eleito. Muita gente votou no prefeito eleito dizendo, olha, realmente chegou agora um candidato que vai garantir aqui que não vai ter reajuste de IPTU. Então eu estou preocupado com a decepção dessas pessoas. Porque se tiver o reajuste, eu acho que é uma primeira... Para 2018, só uma parte, para 2018. Oi? Não, no vídeo está já. Já. A partir da posse agora, 1º de janeiro, já está valendo. Então, ou seja, eu gostaria aqui de registrar que enquanto este vereador estiver aqui até o dia 31, eu estou disponível para encontrar uma saída para que essa casa, como está votando os projetos que vão beneficiar o novo governo, poderia também votar um projeto aqui alterando essa legislação para que se já congelasse em 2017, para que não haja uma decepção desse eleitorado que votou no prefeito Guti, já não começar de cara com um questionamento. Essa turbulência não é boa no começo de governo. Normalmente as pessoas dizem, olha, todo prefeito ele tem 100 dias de trégua e mais 100 de tolerância. Daí para lá é tolerância zero. Então eu acho que se a gente conseguisse aqui a casa, viu, vereador Heleno, nós estaremos aqui até dia 31, entrarmos num acordo e ajudarmos o novo prefeito, vamos alterar a legislação, fazendo que seja congelado, e uma das promessas dele de campanha, já de cara na primeira, minha mãe, que é uma senhora de 84 anos, vai receber lá o IPTU já com aumento, vai dizer, olha, já aumentou de novo. Então, para não acontecer isso, eu estou aqui à disposição para a gente resolver. Sobre o outro tema, é o do IPTU, porque também o prefeito eleito precisa se posicionar, porque eu tenho absoluta certeza que se o prefeito se posicionar, dizendo, olha, a partir de 2017 eu quero que cumpra, essa casa não irá atrapalhar os primeiros meses do prefeito, e nós vamos, com certeza, aprovar isso aqui a toque de caixa rapidamente, para que o IPTU seja congelado. Sobre a questão da securitização, que é o outro grande tema, eu entendi a resposta aqui, não dá para ter essa precisão. Vereador Geraldo, quando é que o secretário Benê vai estar aqui? Vereador Geraldo. Presidente, o secretário Benê, quando é que ele vem? Porque eu tenho que perguntar para ele. O Benê já passou. Ah, ele já passou. Passou ontem. Então eu vou perguntar para os próximos. Quem sabe alguém tem alguma dica. Obrigado. Tá pintando o líder, tá sim. Vamos lá.
Para as considerações finais, senhores, o Edivaldo, o André, fica à vontade, senhores. Antes de mais nada, agradecer a todos os presentes aqui, a pessoa do vereador Geraldo Celestino, que também presidiu os trabalhos, e também a todos os questionamentos que foram realizados aqui hoje nesta tarde, que é evidente que são salutares, enaltece o debate, e a gente percebe que com bastante detalhe, com bastante destreza, alguns vereadores têm contribuído aí para que a gente possa ter, principalmente o próximo exercício financeiro, orçamentário e financeiro, muito melhor do que estamos tendo em vista as crises que perduram aí no país, enfim. De qualquer forma, também registrar o agradecimento à nossa equipe, dizer que nós estaremos à disposição aqui por mais alguns instantes aqui na nave desta casa e agradecer esta oportunidade. Obrigado, André, Felipe, o Edivaldo, toda a equipe da Secretaria de Finanças. Agradecer a presença dos senhores, agradecer a presença dos senhores vereadores, do futuro líder da oposição, que foi brilhantemente na tribuna. E agradecer a todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Já vamos aí, um intervalo de 5 minutos, para darmos início à próxima audiência pública. Encerrado a sessão.